Boa noite. Boa noite. Como que vocês estão? Todos bem? A glória de Deus. Todos bem, gente? Paz do Senhor. Vamos orar, né? Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de oração. Tá bom, gente? Entrei um pouquinho mais tarde, né? Falei 7 horas aí. Acabou que nem deu tempo de entrar 7 horas. Só deu pra entrar agora. Só agora que deu pra entrar. Tava trabalhando, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Então vamos lá, né? Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado é o teu nome, Jesus. Tu és bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, gente? Vamos orar, né? Obrigada, viu, Francisca? Deus te abençoe, irmã. Tá ajudando a live, viu? Deus te recompense. Vamos orar, gente? Vamos orar então. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Eu quero te dar a adoração. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, nessa noite, Deus, eu quero orar pelas almas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa ajudar este homem, essa mulher a voltar aos caminhos do Senhor, enquanto ainda Jesus não voltou. Enquanto ainda, Pai, o Senhor não veio buscar a tua igreja. Deus querido, Deus amado, eu quero te pedir também, Deus, por almas que não conhecem o teu nome, ou que até mesmo pode te conhecer pelo nome, mas que nunca creu no coração verdadeiramente, nunca professou a fé, nunca fez uma confissão de fé, Pai, como diz a tua palavra, que aquele que confessar o nome de Jesus Cristo e crer no seu coração será salvo. Eu quero orar, Pai, por almas. Deus, salva, Jesus. Salva almas neste lugar, salva almas nesta live. Usa minha vida conforme o Senhor falou, que usaria minha vida para salvação de almas, para que almas que estão afastadas voltem para os caminhos do Senhor. E a minha oração, Pai, que o Senhor me use mais uma vez para a honra e a glória do teu nome. Eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te adorar, eu quero te dar o louvor. Eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Eu quero colocar diante de ti, Deus, a minha vida, a vida de cada um que aqui já se encontra. Que o Senhor venha recompensar cada um, Deus, que ajuda essa live, curtindo, compartilhando, seguindo. Oh, Deus, vendo um vídeo, colocando ele para mais gente, compartilhando ele para mais gente, para que o teu nome venha a ser glorificado, não que eu venha a ser reconhecida, mas que a tua palavra através da minha boca venha a ser conhecida. Porque tua palavra diz, Pai, que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, o Senhor já sabe. E o Senhor já sabia, Pai, que eu estaria aqui hoje. O Senhor saberia, Pai, cada alma, cada pessoa que estaria aqui hoje. E a minha oração, Pai, que o Senhor cumpra a tua palavra e me ajude a cumprir também, Deus, aquilo que o Senhor manda, que é pregar a salvação, que é pregar as boas novas,
que é pregar sobre Jesus está voltando. Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe o tanto de levantes que tem se levantado para mim não fazer isso. Mas eu quero te pedir, Pai, nessa noite, que o Senhor venha, Pai, repreender todo o mal, que o Senhor venha tirar todo o cansaço, toda a carga negativa, que o Senhor venha repreender, Pai, todo o inimigo das nossas almas, que tudo aquilo, Pai, que o inferno está planejando neste momento, venha ser desfeito pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra que vai ser pregada, porque tua palavra diz, Pai, que existe também um espírito, uma potestade maligna que cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam verdadeiramente a tua palavra. E a minha oração, Pai, que esse espírito de cegueira espiritual possa cair por terra em nome de Jesus e que cada vida que passar por aqui, Deus, seja 1 minuto, 2 minutos, que a tua palavra venha ser entendida, compreendida em nome de Jesus Cristo. Esta é minha oração a Ti, Pai, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu quero ler com vocês, gente, 1 João, primeira carta de João. Eu já preguei muito, né? Há uns tempos atrás, né? Porque tem um ano que eu faço live aqui. Tipo, no comecinho das minhas lives, eu preguei muito as cartas de João, né? A primeira, a segunda, a terceira. E como eu estou falando, né? De confissão dos seus pecados, de confissão do nome de Jesus, hoje eu quero falar uma palavra que fala exatamente isso, né? Que está lá em 1 João, capítulo 8. 1 João, versículo 8, gente. 1 João, primeira carta, né, do apóstolo João, e o versículo 8, tá bom? Vamos ler? Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lhe mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque eu quero pregar hoje sobre esse assunto. A confissão dos pecados e o perdão de Cristo. O perdão de Jesus Cristo, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lhe mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Irmãos, Deus é a própria verdade. A única coisa que Deus não pode fazer de jeito nenhum é mentir, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade, é uma das essências de Deus. Deus é verdadeiro, Ele é a verdade da verdade. Quando Jesus veio aqui na terra pregar o evangelho do próprio Senhor nosso Deus, Ele pregava já dizendo assim: em verdade vos digo. E um dia eu perguntei a Deus, por que Jesus falava assim? Todas as vezes que Ele ia falar das boas novas, falar, né, daquilo que estaria por vir, daquilo que aconteceria, principalmente o livro de Apocalipse, né, que fala muito das boas novas, da salvação, da vitória da igreja, da derrota do Satanás, né? E aí eu perguntei ao Espírito Santo por que Jesus, quando ia pregar, sempre falava: na verdade vos digo. E sabe o que o Espírito Santo ministrou dentro do meu coração? Quando Jesus falava assim, ó, na verdade vos digo, é como se Ele quisesse dizer assim, ó, a verdade encarnada
como ser humano, porque Jesus, né, ele veio aqui na terra, ficou como ser humano, padecendo as mesmas coisas, sofrendo as mesmas coisas, mas ele não pecou em nada, ele não errou em nada, ele foi santo, ele foi correto, ele venceu tudo. Mas quando ele pregava na verdade vos digo, é como se ele quiser dizer assim, a verdade está encarnada pregando a verdade. Olha para vocês verem, gente, tem um mistério ali no livro de João, que não é o 1 João, né? Não é a carta de João, é lá no livro de João, capítulo 1, que fala assim, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quem estuda um pouquinho de português vai entender que o verbo é a palavra. Então a palavra de Deus se concretizou em Cristo Jesus. A palavra de Deus se concretizou em Jesus Cristo. Ele se fez carne, ele se fez ser humano, padecendo, sofrendo tudo que a gente sofre, padece aqui também. Ele veio como carne pregar aqui. Então ele fala, a verdade veio e fala na verdade. Que coisa mais linda, que coisa mais espiritual, né? E eu sei que a gente precisa do Espírito Santo para entender e discernir isso aqui. Algumas coisas da parte da Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo para poder revelar, para poder falar, para poder convencer. E tudo é para a glória de Deus, né? Mas hoje eu quero pregar para vocês que aqui no livro de 1 João, nas cartas de João, nas primeiras cartas de João, tá falando, olha, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, gente, o que eu entendo disso aqui? Toda pessoa que converte a Cristo, toda pessoa que confessa Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, toda pessoa que fala para Jesus, olha, eu estou aqui, eu quero o Senhor na minha vida. Sabe o que é? Sabe o que é? É a mesma coisa de você falar assim, olha Jesus, eu sou pecador, ou você mulher, eu sou pecadora, mas eu confesso ao Senhor da minha vida. E a própria palavra está falando aqui, ó, se nós falar que não temos pecado, a gente engana nós mesmo. Então toda pessoa que converte a Cristo, que aceita Jesus Cristo e vive como se, não, agora eu sou santo demais, agora eu não peco, agora eu não erro, agora eu sou o bambambam, eu sou o homem, o super-homem ou a mulher maravilha, está enganando a si mesmo. Porque todo mundo peca. Nem que seja em pensamento ou sentimento. Talvez você não faz a obra, mas você pensa. Talvez você não está cometendo o ato, mas você sente o ato. E isso para Jesus tudo é a mesma coisa. O próprio Jesus fala assim, ó, antes lá na lei, né, era se pegasse no ato, era apredejado ou apredejada até a morte. Mas Jesus veio e falou assim, olha, se você cobiçar a mulher do teu próximo, você já pecou com ela. Então, ficou mais difícil para o homem, ficou mais difícil para a mulher, porque agora se a gente imaginar no nosso coração, se a gente começar a fazer fantasias na mente ou no coração, já está pecando. Tá vendo a seriedade? Tá vendo a gravidade? E toda hora, gente, a gente erra nessas coisas, porque a gente pensa, a gente imagina. E Jesus fala pra gente não fazer isso. Porque quando a gente pensa ou imagina, a gente já tá pecando. Mesmo que não tá cometendo o ato, tá fazendo a obra ruim. Aí continuando aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda pessoa que reconhece que é pecador, toda pessoa que reconhece que é pecadora e confessa diante de Jesus os seus pecados,
Exemplo, vou dar alguns exemplos que as pessoas mais cometem antes de converter, né? Antes de conhecer a Cristo. O que mais comete na vida é viver uma vida de conversa fiada, é viver uma vida de falar mal dos outros. Então você precisa confessar os seus pecados. Olha, Senhor Jesus, eu falo tão mal das pessoas. Eu julgo as pessoas dia e noite, noite e dia. E aí Ele vai perdoar o seu pecado. E aí Ele vai começar um tratamento no seu coração. Ah, Ana, mas eu não sou conversador, eu não sou conversadora. Talvez você não é de conversar, de falar, mas dentro do teu coração, na sua mente, você já julga. Isso para Jesus já é pecado. Tá vendo a seriedade, gente? O tempo da lei era se cometer-se, mas o tempo da graça, se você sentir, se você pensar, já está cometendo pecado. Jesus já sabia que existiria uma geração fantasiosa. Jesus já sabia que existiria uma geração cheia de pensamentos e sentimentos malignos. Sentimentos e pensamentos de coisas ruins, de coisas, como diz, safadas, falando bem rasgado, pessoas que viveriam em pornografia, pessoas que viveriam em insistir coisas que não deve, coisas que não presta. Jesus já sabia que existiria uma geração de ficar numa tela do celular e ficar ali 24 horas, até mesmo 48 horas, nem beber água, sentindo coisas ruins, coisas safadezas. Jesus já sabia que existiria uma geração, principalmente os jovens, que ficariam no vício aí dos jogos, dos Playstations, sei lá do que tanto trem que fala hoje, né? Tantos jogos, tantas tecnologias, tantas coisas e acima do conhecimento, né, da gente para falar aqui, falar bem rasgado. Mas só falando assim você já está entendendo por quê? Porque existe uma geração viciadíssima em jogos. E às vezes você vai olhar o jogo assim aparentemente é inocente. Mas quando você para ouvir o que está acontecendo lá dentro, é baixaria, é xingamento, é palavrões, é coisas que não prestam, é falando que vai matar, que vai roubar, que vai dar facada. Olha para você ver crianças jogando, vendo coisas, falando coisas, vivendo uma vida de fantasia, porque toda pessoa que vive na internet, às vezes jogando com a pessoa lá do Japão, lá do norte, lá do oeste, lá do sul, lá do outro lado do Brasil, tá vivendo uma fantasia. Às vezes tá conversando com um homem achando que é uma mulher, ou vice-versa, conversando com uma mulher achando que é um homem. O povo, a geração de hoje vive numa fantasia, vive numa roda de fantasia. Até quando vamos viver na fantasia? Até quando vamos viver uma vida desse jeito? Até quando vamos ficar dessa forma? Até quando vamos ficar dessa maneira? Vivendo uma vida depravada, uma vida relaxada, uma vida que muitas das vezes batemos no peito: Pai nosso que está no céu, santificado, faz o nome do Pai, vamos dormir, Deus é bom, oh, amém, glória a Deus, ó pro céu. Sendo que você está vivendo uma vida pecaminosa, uma vida cheia de pecado, e você não confessa, você não deixa, você não arrepende. Como que é esse negócio? Como que vai ser esse negócio lá? Em nome de Jesus Cristo, Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Ele te ama, Ele te chama. Mas Deus também é justiça, Ele é juiz, Ele é juízo. E Ele virá para julgar a terra, as obras que eu faço, seja elas boas, seja elas ruins, está escrito lá.
Porque a tua palavra diz no livro de Apocalipse, da mesma forma que tem um livro, que você pode estar teu nome lá escrito no livro da vida, vai ter também o livro das obras. Jesus vai requerer de mim as minhas obras boas, mas Jesus também vai requerer de mim as minhas obras maus. Você está achando que ninguém vai ser julgado? Todos. A Bíblia fala que vai ser línguas, nações, povos, tudo vai ter que se dobrar diante dele. Tudo vai ter que prestar conta. Quando chegar aquele grande dia de todo mundo ter que encarar a cara do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele virá como juiz, agora ele não vai ser mais advogado para me defender e te defender, mas vai para te julgar. Você vai ter que pôr diante dele, olha, as obras boas, né? Glória a Deus e aleluia. Mas e as obras maus? E aquilo que ele falou para você fazer e você não fez? E a sua negligência? E o seu não que você falou para Deus? Quando ele te chamou para fazer aquilo que ele queria que você fizesse. O que você vai colocar diante dele? Esses dias eu vi um vídeo, esses dias não, já tem muitos anos, mas Deus está trazendo a minha memória agora. E esse vídeo era como se fosse uma apresentação das pessoas chegando diante de Deus. E como se Jesus chamasse, exemplo, né? Bem simples aqui para você entender. Maria, vem aqui. E ela ir diante do Senhor. E Deus mostrar o que ela fez de bom. E ela sorrir e tal. E aí Deus começar a mostrar também ela as obras ruins. As obras que ela não fez, que ela deixou de fazer. E ela começar a chorar. Chorar e chorar e chorar. E uma parte do vídeo também falava que as almas que Jesus tem para mim ganhar, ele não tem para você. Exemplo, se Deus outorgou lá que eu ganhe, vamos supor, 10 almas, eu posso pregar para o mundo inteiro, vai ser somente essas 10 almas que ele vai requerer de mim. Mas vamos supor que Deus, desde quando me criou no ventre da minha mãe, ele já saberia que ele ia me chamar e ele me daria um poder para me ganhar milhões de pessoas. Vamos supor aí 1 milhão de pessoas. Aí eu vou chegar diante dele talvez lá com 20 mil pessoas. E aí? E cadê as outras, Anas? Era 1 milhão, você só tem 20 mil. Você já pensou nisso, gente? Isso é sério que eu tô falando aqui. Eu já preguei isso aqui, eu acho que já, mas já tem muito tempo. Talvez eu não preguei na internet isso ainda. Mas Jesus está voltando essa palavra ao meu coração agora. Se Deus te chamou para você ganhar, seja uma alma, se você chegar lá diante dele e você não tiver ganhado essa alma, vai sofrer muito. Porque a palavra de Deus fala que o único propósito da palavra dele é salvação. Deus é um Deus de milagre, Deus é Deus de cura, Deus é Deus de libertação, Deus é Deus de mistério, sim, de revelações e coisas lindas, maravilhosas. Mas o centro do evangelho é salvação de almas. Deus não está querendo saber se a pessoa pecou demais ou pecou de menos, ou foi isso, ou foi aquilo. Mas ele quer salvar as almas perdidas. Seja um cachaceiro, seja uma cachaceira, seja uma prostituta, seja um homem também que vive na prostituição. Ele quer salvar. Esse é o foco de Jesus Cristo ter morrido na cruz, é salvação. Gente, eu fico muito sentindo, às vezes, um sentimento assim de pena mesmo, assim, que eu falo, não essa pena de nossa, coitada e tal, mas aquela compaixão assim, Deus me salvou. Eu queria tanto que Deus salvasse esse cachaceiro, eu queria tanto que Deus salvasse essa prostituta que tá rodando essa bolsa na esquina. Esse é o meu sentimento e é Jesus Cristo que colocou dentro de mim.
Se você não tem esse sentimento pelas pessoas, trate hoje de ter, em nome de Jesus Cristo. Não podemos olhar para as pessoas com um olhar de julgamento ou falando misericórdia, tipo aquele sentimento de asco. Talvez a gente pode ter um receio, né? Porque hoje as pessoas bebem, ficam muito doidas, quer te bater, te agredir, enfim. Vai de questões em questões, mas você precisa ter um sentimento no teu espírito, porque você também é espiritual, que esta alma alcance a salvação, que Jesus a salve, que Jesus resgate a sua alma. Olha o João aqui contando: Deus me tirou poucos dias da prisão e eu aceitei Jesus lá. Vocês têm noção, gente, do que Deus faz na nossa vida? E não é só você, João. Isso acontece com várias e várias pessoas. Eu já tenho vários tipos de testemunho assim na internet, ou até mesmo reais aqui, que eu falo reais assim, que eu estou sabendo, ou que eu já vi, que eu já presenciei, que eu já soube, né, pela boca da pessoa. Porque Jesus é um Deus de milagre, Ele salva, e isso que Ele quer fazer, seja quem for, pode ser um ladrão, pode ser um assassino, pode ser uma prostituta, pode ser uma mulher que roubava, matava, sei lá. Deus pode mudar o coração dela, Deus pode mudar o coração dele, porque Jesus tem o poder disso. Mas nós, seres humanos, somos pessoas que levantamos para julgar. É assassino, misericórdia, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. E verdadeiramente aquela pessoa precisa se arrepender do ato que fez. Não significa que Jesus salvou e ela vai viver matando, roubando e se prostituindo, fazendo o que não presta. Mas não significa também que Jesus não pode mudar aquele coração e ela não vai fazer isso mais. Passado é passado. Jesus veio para curar passados. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Porque os doentes que precisam de médico, e Jesus é os médicos dos médicos. Jesus não veio para os justos, porque os justos não precisam de defensor, não precisam de advogado para defendê-los. Mas Ele veio para os pecadores ao arrependimento. E como é que eu arrependo, Ana, dos meus pecados? A primeira coisa é confessar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, como o irmão aqui acabou de contar o seu testemunho. E o outro passo é crer no coração, no testemunho daquela cruz, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e que Ele vivo está, e Ele está sentado à direita de Deus Pai, orando por mim e por você. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é passar pelas águas, é o batismo. E tem outros passos que agora você vai ter uma vida de arrependimento, que significa mudança de mente. E automaticamente você muda os seus atos. Se você roubava, você não rouba mais. Se você matava, você não vai matar mais ninguém. Se você prostituía, você não vai viver uma vida mais de prostituição. Se você vivia uma vida de julgamentos, apontamentos, eu não tenho medo de ninguém e tal, aquela coisa toda, você vai agora ser uma pessoa que tem raciocínio lógico. Você vai ser uma pessoa agora de mente renovada em Cristo. Agora você vai saber entrar em alguns lugares e também saber sair. Você vai saber, você vai ter inteligência para conversar com o homem mau e também com o homem bom. Agora você vai ter inteligência de entrar em certos lugares que talvez pessoas ali como diz, ruins, mas Deus vai te dar graça para você entrar. Como diz a tua palavra, Ele vai guardar a sua entrada e Ele vai guardar a sua saída. Como o irmão aqui está contando o testemunho dele, ele foi parar numa prisão, gente. Na prisão, olha quantas coisas a gente fica sabendo. Até poucos dias mesmo eu soube de notícia de gente morrer lá dentro. Às vezes porque os que estão ali junto mata eles.
às vezes batendo demais, brigando ali, facadas, sei lá, cada coisa que acontece na prisão, porque a prisão é um lugar de pessoas maus também, de pessoas ruins também, de pessoas também que não vão converter, de pessoas também que não quer saber de nada, de pessoas muitas das vezes afastadas da presença de Deus e que tá cheio de maus ali, que não quer saber de mais nada. Mas também vai ter pessoas ali convertendo, aceitando a Cristo, e não podemos julgar a pessoa só porque passou por uma prisão. E como eu já contei aqui vocês que eu tenho, alguns primos que já foram para a prisão. E graças a Deus, um converteu, os outros 2 estão em processo, para a glória de Deus também. E Jesus vai fazendo a sua obra, a obra de Deus. Nós só somos o instrumento. É Deus que faz, nós só somos, como diz, os servos, dele, as servas dele. Mas quem faz a obra é Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é obra de Deus por meio do Espírito Santo. Eu posso pregar aqui 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, mas se a pessoa não quiser nada com nada, não vai acontecer nada. Porque esta palavra que eu estou pregando, ela não é minha, essa palavra é de Jesus Cristo, essa palavra é do próprio Deus. E é Ele que te convence aí dentro, é Ele que fala contigo. Igual eu já contei meu testemunho, da minha conversão, que eu nunca fui da bagunça, nunca fui de fumar, beber, viver uma vida relaxada, de prostituição, fica com um, nunca fui disso. Eu vivi uma vida de idolatria, porque eu era católica. Eu vivi uma vida, muitas das vezes, errada, diante da palavra de Deus, porque eu não tinha Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, Eu tinha idolatria com imagem, com vários tipos, de intercessor, digamos assim, para não ficar falando, as palavras aqui, senão a live cai, porque eles acham que a gente está denegrindo os católicos, e jamais eu posso fazer isso, porque eu também já fui católica, e eu servi a igreja, eu servi o padre, já fui coroinha, já fui aquela que ensinava no catecismo, que participei da crisma, que fiz a crisma. Então eu tenho, como diz, eu tenho peso no que eu estou falando aqui, porque eu vivi lá, eu sei do que eu estou falando, eu fui servir aquela igreja também. Mas Jesus, ele teve um encontro comigo, e eu vi que lá no livro de Isaías eu estava totalmente errada, porque eu adorava imagens, eu me prostrava diante de obras feitas por mãos de homens, eu não precisava disso. Eu não precisava ficar confessando meus pecados para homem como eu que peca também, porque eu preciso confessar os meus pecados é para Deus. Porque é Ele que vai me julgar naquele grande dia. É Ele que vai, como diz, me encarar. Eu que vou ter que encarar Ele, na verdade, Cada um de nós vai ter que encarar a Deus, encarar Jesus Cristo. E terrível vai ser para quem encarar Jesus Cristo e tiver uma vida sem converter, sem ter confessado seus pecados e vivido uma vida de arrependimento aqui. Não que a gente não peca, porque todo ser humano peca. Eu estou acabando de pregar aqui 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos, e não a verdade em nós. Todo mundo peca, gente. Nós somos pecadores, mas existe uma diferença grande do pecador que se arrepende para o pecador que não se arrepende. Tem um pecador que não se arrepende de nada, não está nem aí com nada, quando mais peca, mais peca, mais peca. Para ele é normal pecar. Mas existe o pecador que se arrepende. Existe o pecador que reconhece os seus pecados. Existe o pecador que conhece a Bíblia, a verdade que liberta. Existe o pecador que conhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Existe o pecador que reconhece a verdade, que é a palavra de Deus, e faz de tudo, como diz, o possível, que é para nós homens,
seres humanos, mulheres também, para melhorar de vida, para mudar de vida. Oi, Daniel, meu amigo. Boa noite, viu? Seja bem-vindo na live. Paz do Senhor Jesus. Ó, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu vou repetir isso aqui de novo, gente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é confessar os pecados, Ana? É falar a verdade. É dizer para Jesus: eu pequei, eu errei, eu falhei. Mas eis-me aqui, me dá uma nova chance, me ajuda. Me ajuda na minha fraqueza, é isso aí. Ó, continuando, ó, para terminar, viu, gente? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lhe mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu vou repetir isso aqui de novo. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lhe mentiroso e a sua verdade não está em nós. Eu comecei a live falando. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir, porque Ele é verdade. Ele é verdadeiro. É a essência de Deus ser verdade, é a essência de Deus ser verdadeiro. Então, quando a gente fala que não tem pecado, ou que não é pecador, que não é pecadora, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. E Ele não é mentiroso, Ele é verdadeiro, Ele é a verdade. Se eu bater no peito e falar assim: eu não peco, eu não sou pecadora, eu estou fazendo de Deus mentiroso. E Deus não é mentiroso, filho. Deus não é mentiroso, filha. Se tem alguém nessa história que mente, é eu e você, mas jamais o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jamais é Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. E toda vez que Ele pregava, Ele falava: em verdade vos digo. Jesus é lindo, né? Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Que coisa mais linda, né? Jesus é lindo, né, gente? Jesus é lindo. Jesus é lindo. E Jesus está voltando. Jesus logo vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu não sei como que tá a sua vida. Eu não sei como que você entrou nessa live, mas uma coisa eu quero te dizer. Jesus te ama. Jesus te chama. Se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel para te perdoar os seus pecados e te dar uma nova chance. Uma nova chance de vida. Amém? Vamos orar para finalizar essa live? Desde já eu quero agradecer ao Henrique, viu? Deus te abençoe por ajudar a live. Então vamos orar, gente. Vamos orar, né, Senhor? Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te adorar. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Eu quero te dar a adoração, eu quero te dar o louvor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, restaura o coração deste homem, restaura o coração dessa mulher. Eu não sei como que está a vida dele, eu não sei como que está a vida dela, mas o Senhor sabe. E a minha oração, Pai, que o Senhor possa fazer algo novo na vida dela. E talvez, Pai, estas palavras te tornam muitas das vezes nos corações das pessoas como se isso não fosse verdade. Ou como que isso tivesse normalizado, virado um clichê, Senhor. Mas essa palavra não é clichê, essa palavra é bíblica. E eis que eu faço todas as coisas novas. E eis que eu faço tudo novo. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de fazer coisas novas. Eu não sei como que está a sua vida hoje, mas Ele pode mudar a sua história. Eu não sei como que está a sua vida agora, mas Ele pode mudar esse quadro.
Eu não sei como que você está vivendo hoje, mas Deus pode mudar a sua vida. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê paz, que Deus te dê força. E lembre-se, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus logo vem para buscar o teu povo na terra, para levar eles para morar no céu. Amém? É o que eu creio, né? É o que está escrito. A palavra de Deus é verdade. Eu creio nesta verdade. Amém, gente? Deus te abençoe. Boa noite, Cláudio, né? Paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe também. Chegou atrasado, né? Paz do Senhor também, Leonardo, né? Missionário Leonardo. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Tchau pra vocês. Fique com Deus. E até uma próxima live. E lembre-se, Jesus está voltando. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio de mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Amém? Tchau pra vocês. Fique com Deus. E